Programa Gente de Palavra. Um oferecimento Bolina Engenharia, Rei das Carnes Gourmet, La Rioja Incorporation e Bidu Casa e Acabamento. Hoje fica fácil adivinhar quem é o entrevistado. Vocês estão vendo aqui atrás, ó? É fácil, hein? Além de vocês verem toda essa redação aqui, eu vou dar mais algumas dicas para vocês. É uma das pessoas responsável por todos os grandes acontecimentos na cidade de Sorocaba. Mas grandes mesmo. Vocês vão ter o prazer, durante a entrevista, de acompanhar passo a passo tudo isso que essa grande personalidade, esse grande entrevistado de hoje fez pela nossa querida Sorocaba. Sabe quem é? Vocês já adivinharam, mas eu vou falar. Laelso Rodrigues. Seu Laelso, muito obrigado por o senhor ter aceito. O senhor não sabe como eu fiquei feliz de o senhor aceitar o convite de participar do meu programa. Ô, Perdiga, eu sou um grande admirador seu, cliente seu, que fui lá do nosso querido restaurante Daniel, né? Isso. Que a gente tantas vezes tivemos saboreando a sua comida lá, e eu vejo os seus programas e é uma satisfação nós estamos hoje aqui no Cruzeiro do Sul para fazer essa entrevista. Eu não sei ainda o que você vai perguntar, mas vamos lá, né? Seu Laelso, sorocabano? Sorocabano. Nascido, hein? Nasci aqui em Sorocaba, na rua 13 de maio, no dia 30 de março de 1932. Isso é, há 81 anos atrás. Eu estou velhinho já, mas estou firme. E a aqui. infância toda na 13 de maio? Não. Logo em seguida, naquele tempo se mudava muito, né? Meu pai trabalhava na Light, então a gente sempre estava mudando, não sei porquê. Não sei se ele não pagava aluguel, o que era, mas realmente a gente mudou muito. Então eu morei no centro, mas aonde eu fiz a minha infância foi na Rua dos Morros, na Nogueira Padilha. Foi meu bairro, nasci lá. Você nasceu? Nogueira Padilha, 172. Nossa, ali no início, né? É. Poxa, lá que saudades, viu? Lá que eu lá vivi. Foi a grande parte da sua infância. Grande parte. Ela tinha o bonde que passava lá na rua Nogueira Padilha, né? Que virava ali na Rua Barbosa. Isso. Então, mas o calçamento era só da ponte até a Rua Barbosa. Depois era tudo terra. Tudo terra. Até lá em cima o Quinzinho, né? Isso. Ali onde hoje é o ginásio do esporte, era um campo lá e tinha uma igreja, a Igreja Bom Jesus era lá. Então era ali que a gente brincava, jogava futebol. Então passei praticamente a minha infância na Nogueira Padilha, naquele bairro de espanhóis, né? Isso. Que maravilha que era, viu? Gostoso, né? Eu tenho muitas saudades. Seu Laelso, família de quantos irmãos? Nós temos 3 irmãos, né? Eu, Laor Rodrigues, né? Todo mundo conhece, e minha irmã, que é Laurita Rodrigues, então, que mora aqui em Sorocaba. Nós somos os 3 sorocabanos e temos muito orgulho de ter nascido aqui na nossa cidade. Seu Laelso, durante a sua infância, só estudou ou começou a trabalhar cedo? Não, naquele tempo não tinha isso, né? Então a gente começou realmente a trabalhar lá pelos 9, 10 anos, quando o Cine Eldorado, né? A gente fazia a limpeza de manhã para ganhar a entrada, né? E é engraçado que eu, como era pequeno, Laor, nunca conseguia uma vaga. Mas aí um dia, uma segunda-feira, nós fomos no cinema, só tinha nós 2. E o seu Paco, que tomava conta lá do Eldorado, então faça o que você puder, né? E naquele tempo era terra, e a turma pisava e ficava um barro. Sujo lá. Tudo sujo, tinha pulga no Cine Eldorado. E eu tive uma ideia lá em casa tinha creolina, levei creolina e começamos a limpar. Mas quanto mais você limpava, parece que ficava pior. E eu fiquei das 7 da manhã até às 6 da tarde arrumando e limpando. Quando o seu Paco chegou lá, eu pensei que ia levar uma bronca tremenda, mas ele falou, pelo amor de Deus, Laelso, que maravilha ficou. E naquele mesmo dia eu fui sentar na cadeira, porque quem varria ficava no balcão, né? Lá em cima, né? Certo. Eu fui para a cadeira e imediatamente eu e o Laor assumimos a responsabilidade da limpeza, ganhando R$5, 5 cruzeiros por mês naquela ocasião.
Foi uma maravilha. De lá o senhor foi para onde? Aí eu fui trabalhar com os 12 anos, né, com a carteira profissional, naquele tempo podia tirar a carteira profissional com 12 anos, eu fui trabalhar no armazém do Jorge Gomes. Lá no bairro? Não, aí já foi na rua Álvaro Soares. Álvaro Soares. Que era o Jorge Gomes tinha um armazém lá e durante uns anos lá trabalhei lá. E chegou a estudar, trabalhava, estudava ou só trabalhava? Então, é engraçado, o meu pai sempre foi mecânico, né? E ele sempre falava, o meu filho não vai pegar engraxa. Naquele tempo pegar engraxa era ruim, né? Certo. Achava que era ruim, né? Hoje não. Hoje o mecânico nem precisa pegar engraxa e hoje é uma das boas profissões. E então ele ganhei uma bolsa de estudo da prefeitura, né? E fui estudar na OSE. A organização Sorocabana naquele tempo era ensino. Escola Técnica e Comércio Sorocaba, né? Que eu me formei contador, né? E naquela ocasião, o que aconteceu? Eu trabalhava lá, mas eu recebi o diploma. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu sou contador, preciso arrumar um contador, né? E eu encontrei uma pessoa que era mulineiro, e ele falou que a indústria de linho 4 pontos estava precisando de um contador urgente, porque era mês do março, não tinha feito a contabilidade do ano anterior e precisava ser entregue naquele mesmo mês, né? Aí eu me candidatei, eu lembro que eu ganhava 500 cruzeiros na época, né? E eu pedi 6 mil reais para trabalhar. Eu tinha uma conta, se eu trabalhasse um mês, eu estava garantido 12 meses, né? Se eu trabalhasse 2 meses, estava 11 meses, né? Aí o que aconteceu? Eles acertaram comigo 5.500 cruzeiros, que era um salário maravilhoso. O meu pai ganhava 800, né? Aí o que aconteceu? Aí eu fui trabalhar na contabilidade. Só que é um detalhe, quando você tira o diploma, você não sabe trabalhar, né? E eu fiquei dia e noite aprendendo, pelo menos os primeiros 15 dias, até aprender como é que era a partida dobrada funcionava, e me tornei um contador. E logo em seguida, 6 meses depois, eu já era diretor da indústria de linho 4 pontos. Aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba, que era dos Adames, né? E os Adames até deram uma participação para mim de 10% da empresa, e eu passei a ser diretor administrativo da indústria de linho 4 pontos, ainda com 20 e poucos anos, né? 20 anos, né? Maravilha. Até não sei como é que eu consegui, porque naquele tempo precisava ter 21 anos para ser diretor de empresa. Mas eu com 20 anos, eu já era diretor de uma indústria de linho 4 pontos SA, que a gente criou na ocasião, né? Devo muito ao Arnaldo Savistrini. O Arnaldo, quando eu tinha minhas dúvidas, eu ia na casa dele, me ensinou muito contabilidade, me ensinou como se fazia uma sociedade anônima, e por isso que eu fui convidado para ser diretor dessa empresa, né? Seu Nelson, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Reconhecida pela qualidade na administração, implantação de loteamentos e pela excelência junto aos parceiros e clientes, a Construtora Bolina Engenharia se destaca a cada ano pelos seus empreendimentos no setor imobiliário, urbanístico, de saneamento e ambiental, além de gerenciar e administrar obras civis. Com mais de 28 anos de experiência no mercado, a Construtora Bolina Engenharia contribuiu para o lançamento de aproximadamente 19 mil lotes distribuídos em empreendimentos de sucesso em toda a região. Bolina Engenharia, garantia de qualidade em seus projetos e satisfação de seus clientes. Estamos voltando com o Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, Laelcio Rodrigues, aqui na sua Local TV, canal 23 da NET. Seu Léo, o senhor estava contando que o senhor foi, apenas 20 anos, diretor
presidente da indústria... Não, diretor administrativo. Diretor administrativo dessa indústria. Da indústria Linho 4 Pontos S.A. Depois dela, qual foi o seu próximo passo? Depois eu saí de lá, o Lauro Rodrigues trabalhava com o Lauro Miguel. Aí o Lauro Miguel estava precisando um financeiro e eu fui até ele e trabalhei na Willis durante um tempo grande. Concessionário de automóvel. Concessionário de automóvel Willis. Naquele tempo não era como hoje. Vender um automóvel era uma aventura, né? E foi aí que surgiu, a gente vendia primeiro o Jeep Willis, né? Depois as peruas Willis e depois o Aero Willis. Foi aí que começou a indústria automobilística no Brasil. Né? Foi mesmo? Foi uma Willis, época maravilhosa. É. O senhor ficou quantos anos lá? Eu fiquei uns 5 anos lá com o Lauro Miguel. De lá o senhor foi para onde? De lá eu tive um convite do Alfredo Mitideri, meu amigo particular, uma pessoa maravilhosa, que Sorocaba e Votorantim deve tanto a essa pessoa. E o Alfredo me convidou para ser o seu diretor financeiro lá na Mitideri. Então eu estive lá por uns 8, 9 anos que eu trabalhei lá e foi um trabalho maravilhoso e nós conseguimos modernizar muito a indústria Mitideri e o Alfredo Mitideri, os seus filhos, o Dero, o Milton, foi realmente junto, nós administramos aquela indústria por muitos e muitos anos. Quando o senhor estava na indústria têxtil Mitideri, o senhor sempre teve uma participação muito ativa na cidade, na área da benemerência, o senhor, sua esposa, Dona Leda, e outros amigos. O senhor saiu de lá e o senhor foi trabalhar numa indústria, depois da Mitideri? Depois da Mitideri, né, eu fui para a Motopeça. Então. Lá que eu cheguei, fui o vice-presidente, né, e foi um trabalho magnífico, porque Sorocaba estava crescendo muito e nós fomos uma indústria que era um grupo cífico, que tinha 3.500 funcionários, né, e eu cheguei a vice-presidente e presidente da Motopeça durante muitos anos lá, fiquei lá uns 10, 11 anos. E lá foi uma aventura muito grande, porque lá nós fizemos uma coisa diferente. Nós entramos na área militar, né? E fomos um dos maiores produtores de produtos militares que o Exército Brasileiro teve até hoje. Né? Da Motopeça. Da Motopeça. Realmente foi um trabalho magnífico. Nós fazíamos as transmissões. Depois eu tive a ideia e levei a diretoria da Motopeça que nós íamos fabricar, modernizar os tanques brasileiros. E nós fizemos só no M113, que era um carro de lagarta, que era um motor americano, e gastava gasolina azul, e aquela gasolina andava só 400 metros. E nós tiramos todo, aproveitamos só a carroceria e colocamos motor Mercedes, transmissão Alisson. E revitalizar. Modernizamos, né? E que está funcionando até hoje, né? Só que antes da Motopeça, o senhor teve uma passagem muito importante de Sorocaba. O senhor presidiu uma comissão de desenvolvimento. Se nós temos hoje um parque industrial, é graças a esse trabalho na sua presidência dessa comissão. Foi o senhor que trouxe o parque industrial para Sorocaba, não é? Na realidade, Armando Panunzio, quando assumiu a primeira administração, ele começou a pensar em uma Sorocaba diferente. E nós tivemos uma infelicidade muito grande na ocasião, que foi a saída, desmembramento de Sorocaba e Votorantim. Sorocaba perdeu todo o potencial industrial. Então, nós ficamos praticamente com a estamparia, até Barbero, a indústria Linho 4 Pontos, a Têxtil Suíça, algumas indústrias pequenas, testes, e também a metalúrgica Nossa Aparecida. E para as grandes ficaram em Votorantim. Também, Votocel, Votorantim. Então a arrecadação toda passou para Votorantim. Então era preciso fazer alguma coisa, porque Sorocaba, durante um período de 5, 6 anos, ficou sem empregos. Então, com a vinda da Castelo Branco, que formou esse corredor, né, aí foi que tivemos a ideia, né, junto com o Armando Panunzio, de fazer a Zona Industrial de Sorocaba, né? Eu era o delegado do CIESP em Sorocaba na ocasião, né? E como foi criado um programa que era o GAI, de fazer a industrialização vir para o interior, e eu fazia parte dessa comissão, e eu pensei, não, por que não fazer em Sorocaba um desenvolvimento industrial nessa hora que ela mais precisa? Foi aí que então nós conseguimos, através do governo, primeiro Armando Panunzio, depois José Crespo Gonzalez, e Armando voltou novamente
a ser prefeito de Sorocaba, e nós conseguimos fazer uma zona industrial diferente. E nós demos preferência para a indústria mecânica, porque nós verificamos pelo ABC que a indústria que dá mais emprego é a indústria mecânica. Foi aí que realmente veio essa enxurrada de indústria mecânica, que hoje já temos até a Toyota, né? Temos que citar... E um grande parque industrial, né, no Brasil hoje, Sorocaba. Então nós temos que dar continuidade. E segura hoje, Sorocaba, né? Hoje nós temos que pensar na região. Tanto é que agora, na próxima sexta-feira, nós vamos reunir 22 prefeitos para fazer a região metropolitana de Sorocaba. Por quê? O senhor está encabeçando. A Fundação Baldino Amaral está encabeçando. Então, nós já fizemos entrevista com os 22 prefeitos da região e você não imagina, essas 22 cidades têm um PIB maior do que o Paraguai, do que a da Bolívia. Que maravilha. Então, eu estou entusiasmadíssimo, porque não adianta Sorocaba ser um oásis agora, né? Nós temos que pensar na região. Aí nós temos que procurar no grande, né, no lixo. Temos que pensar em tudo, né, Perdiga? Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não sai daí, hein? Para nós da La Rioja, há somente uma regra: trabalhar. Trabalhar sempre, trabalhar com vontade, com dedicação, com seriedade e credibilidade. E o mais importante, pensando em você, do pedreiro ao diretor, do engenheiro ao encanador, trabalhamos pensando no seu conforto, na tranquilidade e no bem-estar da sua família. É para você ter o lar dos seus sonhos que trabalhamos. Afinal, nosso negócio é esse: ver você feliz. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados, e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagens de acondicionamento a vácuo que garante o sabor esperado de um bom churrasco ou daquela receita especial. Além de contar com uma variedade de produtos, o Rei das Carnes possui um espaço gourmet com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396. Estamos de volta com o Gente de Palavra, nosso entrevistado de hoje, o senhor Laelcio Rodrigues, que vai contar agora para a gente, então eu interrompi ele antes do intervalo, vai contar para a gente desse trabalho que o senhor está fazendo com os prefeitos. Tem uma reunião sexta-feira agora, são 23 cidades da região, né? Olha, inicialmente estamos pensando em 22 cidades, 22 cidades. Para fazer a 15ª maior região metropolitana do país. Então, o nosso PIB é maravilhoso. Hoje nós estamos crescendo em todos os setores, inclusive da saúde, da educação. E a gente não pode pensar mais só em Sorocaba, né? Nós temos que pensar na região. Pelo contrário, senão Sorocaba vai inchar demais, vai virar uma Campinas, né? Você só pensar numa coisa: 19% da população de Votorantim trabalha em Sorocaba. 11% da população de Salto e Pirapora também trabalha em Sorocaba. Você imagina o transporte. Então nós temos que pensar hoje que o pessoal de Votorantim praticamente é a mesma cidade, praticamente, né? Então nós temos que pensar num transporte igual, tanto para Sorocaba como para Salto Pirapora, para Piedade, né? Para Pilar do Sul. Projetos conjuntos, né? Conjunto. Vai cuidar do lixo, por exemplo. Por que não fazer uma usina do lixo que pode ser usada por diversas cidades? E esse lixo sólido que não tem como descartar, e nós podemos industrializar e transformar até em adubo, né? De toda a região, né? De toda a região. Seu Nelson, a gente ficaria horas falando e nós vamos voltar a falar sobre isso. Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho da FAPES, a Feira Industrial e Agropecuária de Sorocaba. De que ano a que ano foi a FAPES? Então, a FAPES começou no primeiro governo Panunzio, pelos anos 67, 66, 68, não lembro bem a data, né? Então, quando foi feito a FAPES, nós tínhamos que querer fazer o Natal das entidades, né? Então, nós tivemos a ideia de usar a FAPES, quando terminasse, usar as instalações, né? Para poder fazer um restaurante beneficente,
que durante 15 dias nós íamos congregar voluntários e que esses voluntários, não tinha nenhum profissional, faziam os jantares. Naquele tempo, você, por exemplo, tinha o Xerépio, né, que era o melhor restaurante de Sorocaba, então a gente ia lá comer um filé com fritas. Mas se você quisesse comer uma peixada, comer um prato diferente, uma paeja, um carneiro, era difícil. Então, nós tivemos a ideia de todos aqueles profissionais, amadores, né, foram-se para a cozinha e pudesse fazer aquelas comidas que realmente fizesse da renda. E graças a Deus, um grupo de sorocabanos, ilustres da época, né? Essas voluntárias, interrompendo o senhor, essas voluntárias que ele está falando, é nada mais, nada menos do que Isabel Crespo Vei, Neide Steca, Dona Leda, Rodrigues, e todo esse pessoal aí que cozinhava maravilhosamente bem. Imagine as comidas que saíam lá, né? Ah, impressionante, né? E também os homens, né? O Alfredo Mitideri, né? O Bento Mascarenhas, o Plínio Figuras Miguel, ilustres da cidade servindo, né? Lauro Miguel, que foi uma pessoa maravilhosa, que nos ajudava em tudo. E todos compravam o material e praticamente o resultado era líquido ali, viu? Então, e deu para fazer Ronaldo, o Natal? Domingos Orefse, meu Deus do céu, se eu fosse citar as pessoas aqui, eu ficaria horas falando todos dos aqueles que ajudaram na ocasião, ajudaram, né? E deu para fazer o Natal? Nossa, o Natal era... A gente ia nas instituições e perguntava o que você queria, né? Porque a arrecadação era muito grande, né? E os voluntários contribuíam também, né? Seu Lélson, agora fala um pouquinho para a gente sobre o SIC. O SIC é o estádio municipal que estava parado, ficou muito tempo parado, e no governo do Teodoro, o senhor, junto com outros voluntários e o Teodoro, montaram uma comissão. Como é que é essa história do SIC? Olha, realmente, Teodoro Mendes, né, é meu particular amigo, posso falar isso porque disputei uma eleição para prefeito com ele, perdi, e Sorocaba ganhou com a eleição de Teodoro Mendes. E o Teodoro, na ocasião, me convidou para fazer parte dessa comissão, que era o Laor, o Alfredo Mitideri, o Benedito Palhato, nosso querido amigo Benedito Palhato, e outras pessoas, a José Aleixo Irmão. Então, esse grupo realmente tiveram a incumbência de terminar o SIC, né? Então, e eu fiz parte dessa comissão com muito orgulho, né? Em quanto tempo? Um ano estava pronto? Não demorou isso. Uns 6, 7 meses nós conseguimos colocar o campo, né? E infelizmente o São Bento depois não foi bem, porque lá no Humberto Reale, ele era um alçapão, né? Todo mundo era pressionado, a torcida pressionava muito os times adversários, né? E foi para um outro campo, né? Mais amplo. Mais amplo, né? Mas hoje o São Bento... Mas a cidade ganhou, né? A cidade ganhou. A várzea usa, shows e um monte de coisa. Nossa, né? Não valeu a pena, né? Sem dúvida. Seu Lélson, fala um pouquinho sobre a sua gestão frente ao grão-mestre da maçonaria do Grande Oriente do Brasil. Eu entrei na maçonaria em 1957, já faz bastante tempo, né? E o que aconteceu? Eu era deputado federal da maçonaria em Brasília, né? E o Grande Oriente do Brasil hoje tem 190 anos. E na época, pela primeira vez, faleceu o grão-mestre adjunto e o grão-mestre geral, né? E abriu a vaga de grão-mestre geral. E eu era presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Federal Legislativa Maçônica, né? E eu não sei porquê, a turma falava, você vai ser o grão-mestre, né? Ele não sabe por quê. Com todo esse currículo, ele não sabe por quê. Porque eu não era o mais brilhante, né? Você sabe que para ser grão-mestre tem que ser um bom orador. Eu nunca fui um bom orador. E então precisava de uma pessoa. Mas como eu entendia das finanças, sabia como estava a situação do Grande Oriente do Brasil, eu fui eleito pela Assembleia Federal Legislativa, como eram os estatutos da época, grão-mestre geral, por um mandato tampão de 2 anos e meio, né? E depois, quantos anos? Aí eu fiquei mais 5, que fui reeleito, né? E... Ficou só 7 anos e meio. Isso ele não sabe por que ele foi eleito, ficou 7 anos e meio. Seu Lélson, quantos municípios, na sua gestão, quantos municípios o senhor conheceu? Olha, eu acho que, eu não sei quantos, né? Porque realmente eu andei muito, mas eu acho que eu visitei pelo menos uns 80% dos municípios brasileiros, né? E senti como o Brasil
melhorou nessa época, né? A gente fala depois da era Fernando Henrique e Lula, né? O Brasil é outro país. Seu Laelcio, vou fazer um bate-bola rapidinho. Família. A família... recentemente eu perdi minha esposa, né? Depois de 52 anos, não foi fácil. Eu estou há 7 meses viúvo, né? E ainda não me adaptei, né? Que realmente não é fácil você perder a companheira de tantos e tantos anos, né? Então, mas graças a Deus eu tenho 2 filhos maravilhosos, o Marcos, a Márcia. Tenho 3 netos, o William, que você conhece, né? Que já está no comércio, né? Trabalhando, né? E tenho os outros 2 netos que são filhos do Marcos, que é o Augusto e a Giovana. Seu Laelcio, sucesso. Olha, a gente tem que viver o presente, né? E pensando no futuro, né? Então, o sucesso quando é algo que lhe dê satisfação, né? Então, por exemplo, eu, por exemplo, que sempre trabalhei no trabalho voluntário, né? Eu acho que a maior satisfação que pode ter uma pessoa e o maior motivo de sucesso é ser um voluntário no trabalho, né? Que nem na Fundação Baldino Amaral, que eu trabalho graciosamente e pago a minha assinatura, né? E venho com o meu carro trabalhar, né? Momento inesquecível na sua vida? Olha, teve diversos, né? O meu casamento, meus filhos, né? Realmente, que a gente sente hoje, você que também é pai, né? Como é bom ter uma família, é como bom envelhecer junto com os seus familiares, né? Uma música. A música, infelizmente, eu não gosto de música. Eu não sei, eu vou, por exemplo, ouvir música e me irrita, sabe? Então todo mundo fala o seguinte, que quem não gosta de música não tem sentimento. Não sei se é o meu caso, viu? Não. Mas na realidade, a música, né? Eu adoro hinos, por exemplo. Hinos eu adoro, viu? Né? Quando toco o hino nacional, fico emocionado. Uma viagem, seu Laelcio. A viagem, fiz muitas viagens, né? Recentemente eu fui à Índia e fiquei impressionado de ver um povo pobre e tão feliz, né? Uma filosofia maravilhosa, né? Então a Índia, eu gostei muito de ter ido lá. Um sonho, seu Laelcio. Um sonho, eu já estou encerrando praticamente a minha carreira. Com 81 anos, o que eu posso esperar, né? Eu ainda estou na ativa aí como presidente da Fundação Baldino Amaral. Minha loja, Perseverança Terceira, temos um trabalho social grande, né? Então, Você trabalha com os municípios também, né? Olha, bom, recentemente, né, como você falou, né, nós estamos trabalhando com a região metropolitana de Sorocaba. Então eu espero que essa região se concretize e que a nossa região viva mais feliz, né? Quem é Laelcio Rodrigues? Olha, eu nunca pensei para pensar nisso, né? Eu sempre tive uma ideia, o seguinte, né? Você tem que viver o presente. Geralmente o passado, para mim, passou, né? Então eu penso no presente e planejar o futuro. Então eu acho que vamos pensar num futuro melhor, né? Laelcio Rodrigues é essa pessoa encantadora, essa pessoa séria, honesta, correta, perseverante e que fez tudo isso por Sorocaba. Ele me deu a oportunidade de eu poder falar isso para ele. Obrigado pela sua entrevista, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui com o senhor. Laelcio Rodrigues, gente de palavra. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Você assistiu o programa Gente de Palavra, um oferecimento La Rioja Incorporation, Bidu Casa e Acabamento, Rei das Carnes Gourmet e Bolina Engenharia.